Fala aí, minha galera. Vídeo novo aqui no canal. Cara, é complicado. Quebrou, mano. Não tem dinheiro pra nada. Não paga ninguém, entendeu? E com o Garcia, ele falou sobre a situação do Corinthians. Vamos dar uma reagida aqui? Vamos dar uma olhada no que ele falou? Eu vou assistir esse vídeo agora, tá? E a sua inscrição aí é muito importante, tá? E eu vou deixar o link do canal do Chico Garcia aqui, vou dar os créditos à imagem dele, tá? Vambora. Vamos pro vídeo. Bom, pessoal, queria fazer um vídeo aqui atualizando, né, as notícias do Corinthians, como eu sempre faço, né, falando que o Memphis não treinou mais um dia na semana, dificilmente vai estar no jogo contra o Flamengo no domingo, 8h30 da noite, tem estreia do novo uniforme, tem homenagens pro Renato Augusto, tem outras questões acontecendo, né, relacionadas a esse jogo, por exemplo, uma projeção de escalação aí, né, com aquela manutenção dos três zagueiros, né, o Angileri sendo um zagueiro pelo lado esquerdo, com o Bidu e o Mateuzinho nas alas, aí tem uma dúvida ali do Ranieri e do Maicon, o Bidon, o José Martinez, lá na frente o Guinegão e o Yuri Alberto, uma projeção de time, né, que eu devo fazer ao longo do sábado aí, mas cara, não tem como a gente não falar do que está acontecendo no extracampo. Teve também uma visita da Gaviões na sexta-feira, lá conversando com o elenco referente à postura do time diante do Sport, né, o lanterna do campeonato, aquela derrota que aconteceu lá em Recife. Mas assim, o GE fez uma matéria que ela é um escândalo, gente. Ela é um escândalo. Eu não sei mais o que falar a respeito disso. De todos os reforços contratados desde 2024, no início da gestão Augusto Melo, e são 18 jogadores no total, o Corinthians pagou apenas 2. O Corinthians pagou apenas 2 por 2 jogadores. Isso aqui não existe, mano. Eu quero saber como que o Corinthians consegue contratar. Eu quero saber como que tem gente que ainda vende pro Corinthians. Isso que é a loucura. Se eu, Daniel, aqui não pagar, por exemplo, o banco, já era, meu irmão. Não tem crédito, eu não consigo fazer mais nada, entendeu? Eu não consigo fazer mais nada. Tipo, eu só vou conseguir ter crédito depois que eu pagar. E ainda quando eu pagar ainda eu vou ficar lá ainda com o nome restrito interno e ainda não consigo fazer nada. O Corinthians consegue contratar jogadores não pagando jogadores. Como é que funciona isso, cara? 18 contratados na gestão Augusto Melo. Vocês sabem quem são esses dois jogadores? O Mateuzinho e o Hugo Souza. E por que o Corinthians pagou esses dois? Vocês vão lembrar? E, poxa vida, até fiz vídeos aqui dizendo que o Flamengo estava um pouco irredutível naquelas negociações. Muitas vezes até, né, com o Marcos Braz dando declarações mais polêmicas, e até fiz vídeos aqui na época dizendo, poxa, visivelmente o Flamengo estava um pouco magoado, porque o Hugo talvez tenha se destacado mais do que o normal, né, quando ele, algo que eles não imaginavam naquele momento no Corinthians. E, cara, o Flamengo estava certo. Estava certo em firmar o pé e dizer assim, olha, se não pagar não vai jogar, a gente não vai liberar. E aí o Corinthians deu um jeito para pagar esses dois jogadores. Todos os outros, o Corinthians não pagou, gente. Tem três que eles ainda estão em aberto, que são o Kaká. O Kaká, vocês vão lembrar, ele estava emprestado pelo Tokushima Vortis do Japão, e aí ele bateu uma meta lá de número de jogos no final do ano passado, que obrigou o Corinthians a comprar o Kaká. 24 milhões de reais. O Corinthians não pagou um centavo por esse jogador. Um centavo o Corinthians não pagou. Você sabe por que o Corinthians tá quebrado, né? Você pagar 24 milhões de reais no Kaká, velho, é uma loucura. O ruim não é que você contratar jogadores pagando caro. O ruim é você contratar bagre que não resolve o seu problema e pagar caro. Pagou para obter o Kaká, que tá aí, jogando no Corinthians. O Thales Magno também. O Thales Magno tem emprestado, né, pelo New York City, lá da Major League Soccer dos Estados Unidos. E esse valor de empréstimo também não foi pago. O Corinthians não pagou um valor destinado pelo empréstimo do Thales Magno, que está aí no clube. E o Midtjylland, que é o time da Dinamarca, que detém os direitos do Charles, por exemplo, também o Corinthians não pagou. Mas tem mais, gente, tem mais. Vocês sabem, né, atualizando, que o Corinthians está com um transfer ban por conta do Félix Torres, num valor aí de 40 milhões de reais, impedido de contratar pelas próximas 3 janelas, na verdade essa janela e mais 2, ou seja, até a metade de 2026. Tem uma condenação pelo caso do Matias Rojas, de 45 milhões de reais, que o clube precisa pagar em até 45 dias, senão pode sofrer mais um transfer ban, e aí pelas próximas 3 janelas, aí você conta a janela do final do ano, meio de 26, e final de ano, início de 27. O Corinthians já foi condenado nessa ação do Rojas, e já sofreu o transfer ban do Santos Laguna. Só esses 3 jogadores que eu citei, eles somam 43 milhões de reais. 43 milhões de reais por esses 3 que o Corinthians não pagou, que estão aí jogando no clube. Tá? É claro que se isso continuar, esses clubes podem acionar a FIFA, que já deve ter um guichê lá, já deve ter um funcionário, né, um setorista de Corinthians. A FIFA deve ter
Deve ter um cara lá com todas as dívidas do Corinthians. Ah, mais um? Opa, entrar na fila aí, irmão. Entrar na fila aí vai demorar um pouquinho. Porque tem uma gama, tem uma leva grande aqui que eu preciso... Ó, Corinthians, o fulano aqui entrou mais um transfer ban, vocês não vão conseguir contratar mais. Que o Corinthians não deve estar preocupado com isso, né? Porque assim, vão se acumular transfer bans. E aí aquele risco que eu falei pra vocês, já nos vídeos anteriores, quando bater lá na FIFA, um transfer ban, dois transfer ban, três transfer ban, vem cá, mas esse clube não paga ninguém? Peraí. Alguma coisa mais séria precisava ser feita. E aí, gente, vocês sabem, né? É perda de pontos, é rebaixamento em casos mais graves. Para chegar nesse ponto. Mas é o seguinte, tem que rebaixar mesmo. Tem que tirar ponto. Tem que deixar sem contratar. Isso aí não pode acontecer, isso é uma vergonha. Se a FIFA, CBF, deixar rolar essa parada do Corinthians, isso é uma vergonha. Porque você vê o Corinthians, porque tem nome, expressão, acha que pode fazer o que quer. E tem times, aí você fala assim, tem times aí que pode usar como exemplo gatilhos esse tipo de situação que o Corinthians tem fazendo para não pagar também, entendeu? Para chegar nesse ponto, mas vocês duvidam? Eu não. Vamos lá. O Augusto foi procurado pela reportagem do GE, que inclusive trouxe esses dados, e ele se defendeu dizendo o seguinte: deixamos chegar perto do limite. Isso, infelizmente, é normal, palavras do Augusto, dentro do que é a atual situação do Corinthians. A dívida é muito alta. Não fui eu quem criou essa situação. Precisei fazer isso, gastar na montagem do time, para que o Corinthians não caísse para a Série B. O que era mais importante? Ficar devendo no mercado ou cair para a Série B? O mais importante é você nem ter contratado, então você não tem dinheiro. Ô, seu Augusto Melo também, eu vou falar pra você, viu? Esse enganou todo mundo. Mas também, em parte, eu não vejo o 100% culpa dele, sabe? Eu vejo que a galera que tá lá dentro não deixou o cara trabalhar, entendeu? Não deixou o cara trabalhar. Aí o cara não conseguiu trampar, mano. Aí teve que começar a fazer amizades, né? Aí já sabe. Assim, pô, eu conversei com o Augusto Melo algumas vezes, entrevistei-o algumas vezes. E o que mais surpreende nessa declaração é que o Augusto, em todas as entrevistas, disse que ia fazer diferente. O Augusto, em todas as entrevistas, disse que iria resgatar a credibilidade do Corinthians, que o Corinthians teria seria respeitado no mercado a partir da sua gestão. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. Porque ele continuou não pagando ninguém. Claro que a dívida de 2,5 bi, ela não foi adquirida pela gestão Augusto, mas ele acresceu a dívida, que já era alta, mais de 170 milhões de reais. Mais de 170 milhões de reais que ele não pagou. Que o Corinthians não pagou. O caso do Matias Rojas, gente, é emblemático. Mas assim, é emblemático. Porque o Rojas simplesmente falou: gente, vocês estão me devendo. Não, nós vamos pagar dia tal. Tá bom, olha só. O staff do Rojas falou: se vocês não pagarem dia tal, eu vou acionar a FIFA. Eu vou acionar sei lá quem. Eu vou pedir uma rescisão. Eu vou entrar na justiça. E dia tal, os caras não pagaram. E você sabe por quê? Você sabe por quê? Porque o Corinthians queria demitir o Mano Menezes e contratar Antônio Oliveira. Para você demitir um treinador e registrar outro, você precisa registrar a rescisão no BID. Para registrar a rescisão, o Mano tinha que assinar essa rescisão. Para ele assinar essa rescisão, tinha que pagar uma multa. Claro, deixada pelo Duílio, de mais de 10 milhões de reais, porque ele fez um contrato de 2 anos e meio, comprometendo a gestão seguinte. Ou seja, os erros se acumulam. E aí, mais do que isso, esse dinheiro ele teve que ser usado na multa do Mano, porque senão você não registrava o Antônio Oliveira, ele não estreava no final de semana seguinte. E também precisava pagar uma multa para o Cuiabá, de 1 milhão de reais para tirar o Antônio de lá. O Corinthians teve que fazer tudo isso assim que entrou o dinheiro, e lá dentro os caras conversaram: não, mas tem que pagar o Rojas. Não, isso aí a gente vê. E aí esse dinheiro foi usado para outra coisa, não pagou o Rojas, rescisão, justa causa, tô indo embora. 45 milhões, o contrato inteiro de um cara que jogou, sei lá, 10 jogos, 15 jogos, sei lá o quê. Cara, é muita incompetência, é muito amadorismo, é um negócio assim, é nocivo, cara, é nocivo pro clube. Olha o que esses caras estão fazendo. Vamos combinar aqui que não é amadorismo, né, gente? Os caras fazem assim porque eles querem. Não é amadorismo. Se o cara tem um dinheiro, tem um combinado já: ô, Rojas, vou te pagar, tá, 10 milhões aí, pá, que a gente tá te devendo. Eu vou te pagar, o dinheiro tá aqui, pá, pum, paga, mano. Ah, o técnico, porque precisa da torcida aqui. Que se lasque, velho. Que se lasque. Não, pá. Mano, deixa o Mano Menezes lá, que se lasque. Deixasse o Mano Menezes lá. Entendeu? Ah, mas não. Vamos fazer as tramóias inteiras pra agradar, pra ficar com status de time grande.
O Corinthians não é time grande faz tempo, né, velho? Vamos lá, tem mais coisa. Olha só as pendências do Corinthians. A matéria lista aqui. Ranieri, tá? 13 milhões de reais. O Cuiabá já acionou aquela Câmara Nacional de Resoluções de Disputas da CBF, porque, enfim, ainda segue em dúvida, tá? Em dívida. Félix Torres, bom, a questão com o Santos Laguna lá, o custo, na verdade, era de 30 milhões, ficou em 40 porque o Corinthians, inclusive, teve que pagar alguns juros, alguns danos processuais, os custos processuais e tudo mais, a dívida está na casa dos 40. Rodrigo Garro, Tajeres, o próprio Osmar Stabile já falou, o Tajeres não quer nem falar com o Corinthians. Esse aqui ainda não veio a condenação do CAS, tá? Mas já tá lá também. O Tajeres, de tanto que o Corinthians ignorou o Tajeres não quer mais nem conversa com o Corinthians. 35 milhões. Tá? O Corinthians pagou uma parte da dívida até. Mas depois, tipo, largou. Aí o Tajeres já venceu a ação na FIFA, o Corinthians recorreu ao CAS e tá lá. Mas já vai vir a condenação. Tá? O Pedro Raul. R$ 25 milhões junto ao Toluca do México. O Corinthians simplesmente não pagou as parcelas do acordo que venceu em 2024. Aí eles renegociaram a dívida e no momento, segundo a matéria aqui, está em dívida com as obrigações ali e tal. 25 milhões de reais o Pedro Raul. O Thales Magno, o custo do empréstimo está aqui, ó, 8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Até o momento, o Corinthians não pagou nada nessa renovação de empréstimo. Alex Santana, que está lá no Grêmio, emprestado. 13 milhões de reais. O Timão atrasou 2 parcelas da compra firmada em contrato. O Atlético Paranaense não recebeu, acionou a justiça. O caso segue em análise lá na 10ª Vara Civil de Curitiba. Meu Deus do céu. O Charles, que eu falei para vocês, 9,7 milhões de reais comprado junto ao Midtjylland. Falei que o Midtjylland lá da Dinamarca detinha os direitos, detinha antes, né? O Corinthians comprou os direitos. Só que está em atraso. Está tentando renegociar o acordo. José Martins, Philadelphia Union, dos Estados Unidos, 11 milhões de reais. Os americanos não receberam a maior parte do valor combinado. Acionaram a FIFA também. O Corinthians recorreu ao CAS e está aguardando decisão. É outro caso que em seguidinha pode vir uma condenação com possibilidade de transfer ban. Kaká, 24 milhões junto ao Tokushima Vortex do Japão. Nenhuma parcela o Corinthians pagou, tá? Matias Rojas, tudo aquilo que você já sabe. Maicon, emprestado 1 milhão de euros. Simplesmente os ucranianos não receberam o valor combinado pelo empréstimo, acionaram a FIFA, o Corinthians recorreu, está lá no CAS. Vamos combinar também, os clubes, o Shakhtar da Ucrânia, o Orlando, que emprestaram os jogadores pro Corinthians, a partir do momento que o Corinthians não paga, os caras têm que solicitar o jogador de volta, pô. Os caras renovam ainda o empréstimo. Aí também, pelo amor, né, velho? Só sei que assim, uma dívida que só cresce, um clube que não paga ninguém, que tem um custo altíssimo, mensal inclusive, uma folha de pagamento superior a 20 milhões de reais, que tem que vender o almoço para pagar a janta, que tá com o Osmar Stabile aí tentando não deixar de cumprir os compromissos do dia com o grupo de jogadores, com o elenco, funcionários e tudo mais, porque aí isso sim seria a pá de cal, mas o clube ruiu, gente, ruiu. O Corinthians vai ter que fazer alguma coisa, cara, vai ter que fazer alguma coisa. Isso aqui é inacreditável, gente, inacreditável. Uma lista dessa, o Corinthians simplesmente contrata e não paga. 2 bi não tem como pagar essa dívida, de verdade, não tem como pagar. O Corinthians, assim, vai precisar de alguém, eu não sei se é o Stabile, eu não sei se é no final do ano que vem, quando ocorrerão novas eleições, vai ter que chegar um cara e dizer para você, torcedor do Corinthians, eu lamento de verdade, porque eu não gostaria que fosse assim. E tá aqui um cara que defendeu em muitos casos, você tem que investir no futebol, porque é no futebol que você obtém premiação, que você vai reinvestir, você vai recuperar esse dinheiro, só que a bola de neve, ela ficou muito grande, cara. Ela ficou muito grande, não tem como mais. Não tem como eu imaginar que com essa dívida agora, não. Faz o seguinte, pega um empréstimo. Ou então, investe no futebol. Porque nem o Corinthians vai conseguir agora, com créditos bancários, e muito menos contratar por conta do transfer ban. Então é o seguinte, rapaziada, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. E o Corinthians é muito grande, o Corinthians não vai morrer, o Corinthians não vai terminar por conta da sua torcida. Mas vai ter que acontecer uma implosão. Vai ter que acontecer uma hecatombe. Vai ter que acontecer um choque, cara. De dizer, olha só, nós vamos liberar todo mundo, vamos liberar, sei lá, boa parte desse elenco aqui, vai ficar uma meia dúzia, nós vamos renegociar salário, quem ficar e aceitar, beleza, vão pagar essas dívidas aí a longo prazo, vai ter que diminuir a folha, e vai ter que começar a montar elencos muito fracos,
muito fracos, competitivos, é verdade, mas assim, correndo o risco de ser rebaixado, para ali na frente começar a pagar todas essas contas aí, porque não vai dar, gente, não vai dar. Onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Vocês lembram o que aconteceu com o Cruzeiro, né? Que tava assim, o Rodriguinho voltou do Pirâmides lá, pediu 1 milhão para jogar no Corinthians, o Corinthians não quis pagar, o Cruzeiro pagou. E assim foram muitos casos. Thiago Neves, Dedé, toda aquela turma lá do Cruzeiro que foi saqueado naquele... em que inclusive ganhou 2 Copas do Brasil, ganhando 60 milhões de reais em cada torneio. Os caras distribuíam dinheiro, não pagavam conta nenhuma, até que quebrou, colapsou. E o Corinthians está à beira de um colapso, gente. O Corinthians está à beira de um colapso. Se ganhar a Copa do Brasil esse ano, e pode ganhar, vai botar aí, sei lá, 100 milhões nos cofres. Não vai pagar nem... porque vai ter que dar premiação para os atletas. Não vai conseguir pagar a dívida. Vai ter o benefício esportivo. E, pô, eu sou o cara que mais defende isso. Vai ter benefício indireto, que é número de sócio aumentando, autoestima do torcedor, mais presença de público, produtos licenciados. O Corinthians é uma máquina, cara. Mas precisa de alguém que saiba gerir essa máquina. Do jeito que tá. Olha o que esses caras fizeram com o clube, velho. Os caras contrataram um time e, pô, ok, você melhorar a qualidade do teu time, você não ser rebaixado, você fazer uma janela. Tá aí o Memphis, né, que tem um contrato que hoje eu chego à conclusão que o Corinthians não tinha capacidade de ter um jogador como ele, de fazer um contrato como fez. Pô, o cara que mais defendeu o Memphis, porque achava que, cara, pô, pra você ter esse tipo de cara, você precisa investir, você precisa fazer acordos. Não, mas a notícia é que a patrocinadora ia pagar o salário praticamente inteiro do Memphis, né, cara? Não seria do dinheiro do Corinthians, né? Porém, não foi o que se provou depois, né? 6 milhões quase. E eu acho que esse cara é importante, e ele faz com que o Corinthians seja protagonista, mas a conta não fecha, rapaziada. Não vai fechar. Não é só com o Memphis não é o culpado, né? O Memphis era... a gente pode enumerar aí jogadores ganhando perto de 1 milhão que não são relacionados, que estão no banco, que não jogam, que foram contratações equivocadas. Mas o ponto é que o limite ele foi todo extrapolado na medida em que você não paga ninguém. Gente, 2 jogadores de 18. O resto tudo com dívida. Tudo com pendência. Isso vai estourar, gente. Vai pra FIFA, vai pro caso, vai pro raio que o parta. Os caras vão chegar aqui e vão dizer, botar uma plaquinha ali. Ó, cancela aí. Fechou. Não dá mais. Vão começar a pegar bens, vão começar... Onde é que vai parar isso, cara? Eu tô assim, estarrecido com essa reportagem, porque eu não tinha ideia que tava assim. A gente vinha falando todos os dias e tal, mas chegou num ponto que alguém precisa fazer alguma coisa, cara. Alguém precisa fazer alguma coisa. Qual a saída na opinião de vocês? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Galera, qual a saída na opinião de vocês? Na minha opinião, o Chico falou aí no vídeo, chamar uma coletiva, falar a verdade, expor, abrir a caixa preta do Corinthians, expor, botar na reta todo mundo que fez mal pro Corinthians. E falar, gente, 3 anos, 4 anos aí assim, o Corinthians ganha nada. Já não vinha ganhando nada mesmo, né? Mais 4 anos aí sem ganhar nada, para que esteja uma ressuscitação do time do Corinthians, tá? Aí sim você vai ver um novo Corinthians renascendo, pagando seus dívidas, contratando aquilo que pode pagar, né? Contratar 18 jogadores e pagar só 2, porque ainda o Flamengo foi esperto, tá? Porque se o Flamengo fosse besta também, o Flamengo não tinha recebido. Beleza? Esse foi o vídeo aí, um react longo mesmo, né? Mas faz parte. Tamo junto. Se inscreve no canal. Valeu!